Olá, sejam bem-vindos ao podcast Educamídias do Antônio Inácio Maciel. Meu nome é professor Robert Paixão e hoje nós estamos aqui com o grupo O Louco Podcast, com o Pedro e com o Breno, para debater um tema muito importante da contemporaneidade, uma questão geopolítica importantíssima para os dias de hoje. O debate sobre Palestina e Israel, uma questão territorial, religiosa, que vem repercutindo no mundo com a invasão do grupo Israel em território palestino, né, a partir de um direito internacional, como um direito de revanche, né, a partir dos ataques do Hamas. Então a gente vai discutir essa questão política, essa questão que envolve o Estado, tá? Então é muito importante que a gente esteja aqui. Eu queria agradecer e desejar boas-vindas ao Pedro, ao Breno, sejam bem-vindos. E bom, para falar um pouquinho dessa questão, eu vou trazer alguns dados históricos, né? Como um bom professor de história, eu acho importante que a gente comece a fazer esse debate através de dados históricos, né? Para começar a entender essa questão sobre Israel e Palestina, que não é uma questão nova, é uma questão antiga, que remonta já a alguns anos, alguns séculos, né, de lutas, de combates, e a gente precisa entender um pouco mais. Bom, a questão entre Palestina e Israel, ela começa no ano 70 depois de Cristo, no momento que esse território da Palestina era dominado pelo Império Romano. Por uma questão religiosa e estatal, o Império Romano acaba expulsando a população jude, ju, judia de Israel, da Palestina, né? E isso culmina em uma diáspora, né? Nós temos a expulsão desse grupo étnico do território palestino e essas pessoas passam a emigrar para outras regiões do mundo, principalmente em regiões do Reino Unido, posteriormente nos Estados Unidos, mas sempre mantendo a sua matriz étnica, seu pertencimento enquanto grupo étnico, né? Os judeus sempre mantiveram, mesmo após a diáspora, uma identidade cultural muito forte e uma relação de grupos, né, de união com os seus, com aqueles com os quais eles se identificam. Então esse é um momento muito importante para a gente começar a discutir essa questão, o ano 70 depois de Cristo e a expulsão, a diáspora do povo judeu da região da Palestina. A partir daí, desse período, essa região passa a ser ocupada pelos povos árabes islâmicos, né? Como ela havia sido desocupada, a partir do ano 70 depois de Cristo, eles começam um processo de ocupação desse território, né, que dura até os dias de hoje. Então é um período em que a região da Palestina passa a ser ocupada pelos povos árabes islâmicos, né, e ocupam essa região, né, até os anos de 1947, com a criação do Estado de Israel, né? Então vejam como nós estamos discutindo uma questão territorial, né? Nós estamos falando de dois grupos étnicos, um de base hebraica, judia, né, cristã, e o outro de base islâmica, né? Esses dois grupos buscam ocupar o mesmo território, a região da Palestina, né? Então, vejam como nós temos um cenário conflituoso de dois grupos com identidades culturais e religiões completamente distintas e que buscam a ocupação de um mesmo território. Se a nossa produção soltar o mapa que eu separei, a gente vai ver o processo de reocupação de Israel a partir de um movimento conhecido como movimento sionista, que surge no século XIX com os judeus fazendo um movimento de retorno para a região
da Palestina. Né? Esse movimento culmina na criação do Estado de Israel após o fim da Segunda Guerra Mundial, e desde então nós temos um processo de expansionismo. O Estado de Israel dominando cada vez mais essa região da Palestina e pressionando a população palestina, israelense, né, para a marginalidade, né, desses territórios. Né? A produção já soltou o mapa que tem aí? Vejam, esse mapa ele é muito explicativo, né? E ele mostra a ocupação do Estado de Israel a partir de 1947. Vejam que antes de 1947, essa região quase não era ocupada por judeus, né? Em função da grande diáspora, eles haviam saído dessa região. Mas após 1947, com o Holocausto, né, com os eventos que culminaram no Holocausto, com os horrores da Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista ele ganha força muito grande, né, e as pessoas passam a retornar para Israel como uma busca por um território, como uma forma de encontrar refúgio, né, da perseguição que os judeus sempre sofreram ao longo de vários e vários séculos, né, e com uma relação muito próxima com a Inglaterra e Estados Unidos, que criaram a organização, né, a ONU, o Estado de Israel ele passa por um processo político de criação. E aí, em 1947, se vocês verem aí no mapa, vocês vão ver já uma larga escala, né, de uma ocupação israelense judia em território palestino. A partir de 1967, vejam como a tensão entre esses dois grupos ele chega em um nível muito grande, né, de invasões, de espionagem, né? E aí, em uma investida contra os palestinos, nós temos a Guerra dos 6 Dias, em 1967, né, em que Israel passa a ocupar uma boa parte do território palestino. Né? E aí a gente tem um movimento que se inicia de expansionismo dos israelenses sobre esse território. Então, um território que havia sido dividido pela metade, né, praticamente pela metade, para cada um desses grupos étnicos, passa a ser, né, dominado pelos israelenses, né, e os palestinos vão sendo cada vez mais pressionados à marginalidade. Então, aí nós temos a formação da faixa de Gaza, né, e pequenos agrupamentos palestinos que sobrevivem em regiões israelenses. Se vocês perceberem aí no mapa, nos dias atuais, esse território vem sendo cada vez mais dominado. Cada vez mais Israel pressiona os palestinos, ocupa o seu território. Hoje, a faixa de Gaza, ela é uma zona de extrema vulnerabilidade social. Foi criada um muro nessa região, né? Os israelenses criaram um muro. As condições de infraestrutura que essas pessoas passam é muito baixa, né? Tanto que para ter acesso a medicações, a tratamentos médicos, as pessoas que moram na Palestina precisam ir para a região de Israel, que em contraste é uma região extremamente desenvolvida. É uma Europa no Oriente Médio, né? É uma exceção, é uma das regiões mais desenvolvidas do Oriente Médio, em função do financiamento dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Do vínculo que o Estado de Israel tem com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Né? Isso nos mostra, né, a questão geopolítica desse cenário, muito tensa. Né? E a partir de 1997 surge um grupo político, um grupo que tem um papel de instituição de caridade, um grupo, né, que se organiza contra o Estado de Israel, né, eu estou falando do Hamas, e ele passa a organizar a sociedade palestina, né, tanto em aspectos sociais como em aspectos políticos, né, o que culmina na afronta,
né, na invasão que nós tivemos atualmente, né, de grupos contra a ocupação do Estado de Israel, né, e a revanche que Israel faz em cima dos palestinos, invadindo a faixa de Gaza, né, com o amparo legal do direito internacional, o direito de revanche, né, e aí nós estamos presenciando essa contínua ocupação e um massacre, né, de uma população sendo marginalizada e tendo seu território completamente ocupado, e Israel se estabelecendo cada vez mais como uma sociedade imperialista, né, que quer ocupar toda a região da Palestina, né, muito quebrando os protocolos criados na ONU em 1947, com a criação de dois estados, o Estado palestino e o Estado de Israel. Né, mas isso já não existe mais. Hoje, quem domina esse território é Israel, né, e agora, para se assegurar cada vez mais do combate, da luta contra o grupo Hamas, a gente tem a Israel se tornando uma potência imperialista nessa região, né? Consolidando a sua dominação, expulsando os civis palestinos, né, para garantir a segurança do seu território. Agora eu vou pedir depois dessa contextualização, né, pode tirar um mapa. Produção, me avisa quando o mapa estiver fora. Já está fora? Ah, bacana. Obrigado. Agora eu vou pedir para o Pedro e para o Breno falarem um pouquinho, né, do ponto de vista deles, e a gente continua depois um pouco mais esse debate. Por favor. Primeiramente, queria desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Queria pegar a parte do contexto que o professor citou, sobre a parte de imigração e opressão. Desde 45, eles começaram a ser expulsos de tudo que é local. Eles não receberam refúgio na Inglaterra. Não preciso nem comentar sobre a Alemanha. Então, o pessoal dos Askenazi, os judeus Askenazi, se constituíram em um local e criaram a tal da casária. Peraí, pessoal, pode só Askenazes são os judeus europeus, certo? Sim. Só para É um grupo étnico judaico da Europa, Askenazi. Beleza. Os judeus Askenazi se constituíram na casária, que é uma região da Europa, que infelizmente eu não vou lembrar o que é hoje em dia, mas era casária antigamente. Como acabaram que eles foram oprimidos em tudo que é local, o único lugar que eles viviam em paz era na Palestina, porque está no Alcorão. Se vocês quiserem, a gente pega trecho e mostra. Está no Alcorão que os judeus são os protegidos dos muçulmanos. Se você é judeu e entra na casa do muçulmano hoje, com fome, ele vai te dar comida, vai te deixar dormir na casa dele, vai cuidar de você até sua melhora. E eu não estou inventando isso. Quem quiser pode pesquisar. Eles alugaram um barco, foram com faixa na costa da Palestina, dizendo: não nos expulsem, não nos abandonem, como todos já fizeram. Nos aceitem, por favor. Tem vídeo, tem foto, já tinha foto na época, deles indo de navio para Palestina para receber refúgio. Isso antes da criação do Estado de Israel, em 1947. Isso. Quando o movimento sionista estava no auge e a comoção humanitária em relação ao Holocausto tinha sido muito grande. Sim. Né? Então é aí que os judeus passam a buscar refúgio na Palestina. Exato. Só que, infelizmente, eu como árabe não posso deixar isso passar e tratar isso com total imparcialidade, porque não é possível que eu consiga bater palma para as pessoas que chegam, pedem refúgio, são refugiados lá e 2 anos depois pegam em arma para poder ocupar território. Recebem armas dos ingleses e vão para ocupar território em 47. Isso vai se seguindo até os dias de hoje. Em 67 teve a Guerra dos 6 Dias, que trouxe total devastação sobre marginalidade do povo palestino.
E é uma guerra gente- muito brutal, né? Porque quando fala 6 dias, foram exatamente 6 dias. Foi o tempo que Israel precisou para ocupar. ocupar aquele território, né? Então é muito rápido. Isso significa um poder bélico muito grande, uma organização tática, um apoio financeiro de nações, né, desenvolvidas que apoiam. Né? É muito interessante que a gente veja isso. O papel do Estado de Israel ele está completamente alinhado com, né, as doutrinas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Né? Então, existe um respaldo legal dessas nações, o que só intensifica e aumenta a indignação que o Pedro está apresentando aqui para gente. Uhum. É, questão de poder bélico. Eu queria citar a parte dos reféns, que eles dizem. Antes que alguém cite em comentário de vídeo ou tente refutar, não existe refém com Hamas. Existe prisioneiro. Porque idoso, criança, mulher, tudo já foi libertado. Só tem militar na base deles agora. São prisioneiros. E se for falar de refém, vamos falar das 5 mil crianças que estão presas na Palestina de 12 anos de idade. A maioridade penal deles lá é 12 anos para a Palestina. Sobre casa, a alegria de todo judeu americano, todo judeu europeu, casa. O senhor sabia que não existe propriedade em Israel? Não existe. O senhor Robert não tem uma casa. Você tem uma permissão do Estado para morar em tal casa. Se eu pedir para ir morar em Israel hoje, eu não vou morar em Você Tel não Aviv. recebe. Eu não vou morar em Tel Aviv. Eu vou morar em um gueto, eu vou morar em outra parte. Porque eu não posso casar com a Palestina. Eu não posso casar com a israelense. Eu não posso casar. Eu não posso me envolver com um israelense. Eu não posso morar perto de um israelense. E sobre gueto, o senhor já percebeu que na invasão da faixa de Gaza eles entram com escavadeira? Tem gente matando o palestino, matando família para entrar em casa. Debochando. Mulher chorando, ajoelhada na frente do portão e a família fazendo assim, na frente da porta da casa dela. Uhum. A gente Teve. percebe a confusão que se faz entre os civis que moram na Palestina e os grupos, né, que estão combatendo o exército de Israel. Não existe uma diferenciação. Né? Civis, se é militar, se não é do grupo organizado, é tudo a mesma coisa para eles. Então, é muito triste quando a gente percebe famílias, pessoas civis sendo agredidas, sendo presas, sendo tiradas das suas casas, né, por uma questão de segurança. Então, é muito chocante, né, quando a gente vê essas coisas. Será chocante? Vou chocar todo mundo agora então. Israel não tem diferenciação, mas não é por falta de competência, é sim limpeza étnica. O senhor sabe o que é Amalek? Amalek é um canto da Torá que fala que você tem que destruir a semente do seu inimigo. Criança, esposa, marido, progenitor, tudo. Tem que destruir a semente do inimigo. Acabar com a raça do inimigo. E Netanyahu ele tem 2 discursos quando ele vai fazer para a mídia. Um em inglês e um em hebraico. Eu não preciso falar o que ele diz no hebraico, né? No inglês ele fala que tá bonitinho ali. O objetivo deles é limpeza étnica. Aí você me pergunta por que limpeza étnica se eles foram tão ajudados pelos muçulmanos, pelos palestinos? Tem petróleo, tem gás. Eles estão construindo casa de praia. Tem área que já foi invadida que está sendo construído casa, ocupação. Sabe colônia judeu? Que eles fazem parte das colônias, parte das ocupações. Não tem um muro na faixa de Gaza. Estamos em Ramadã, mês sagrado, de jejum. Que só se quebra o jejum enquanto o sol está posto. Enquanto o sol não se põe, não se come. Só que a gente está de Ramadã desde o dia 7 de outubro. Todo mundo tá passando fome. E sabe o que os colonos estão fazendo na frente do muro? Churrasco. Dando churrasquinho de graça para as pessoas que passam e para o palestino ficar olhando. Tem uma comoção na Palestina atual que quem tá fazendo a quebra de jejum tinha cultura de mostrar a foto da mesa, mostrar a mesa da quebra de jejum. Ninguém tá mostrando mais foto da mesa para não ofender quem tá passando fome. E sobre a questão de opressão dos judeus,
Se eu falar que eles estão fazendo igual os nazistas, eles vão falar que eu sou preconceituoso, que não é Porque possível. muitas declarações já foram dadas nesse sentido, né? E Netanyahu, ele rebateu todas com muita ferocidade, né? Até mesmo o nosso presidente chamou de genocídio e ele, né? Houve uma comoção da imprensa para deslegitimar aquilo que o Lula estava falando. Mas como você está falando aqui, é uma questão de limpeza étnica Sim. mesmo, Sim. E né? outra, eles fazem limpeza étnica e eu posso chamar eles de nazistas porque eles fazem pior. Eles fazem exatamente igual. Eles empurram pra gueto, matam de fome, matam de frio, matam de tiro, matam de bomba. Eles não fazem uma limpeza étnica de expulsar, eles matam, eles querem que acabe. E a Palestina já acabou. A gente tem que aceitar isso. Porque a gente não tem como bater de frente com eles. Sabe uma coisa sobre diferenciação que o senhor falou de população? É óbvio que eles vão matar civil. Eles não aguentam com o exército. Eles não aguentam com o Hamas. Aí você me diz, eles têm mais poder bélico? Com certeza. Só que o pessoal do Hamas tá derrubando os IDF de todas as formas. E não é IDF, não é Israel Defense Force. Eles fazem ocupação. Eles matam civil. Eles têm uma panqueca com o nome de uma moça que foi esmagada porque entrou na frente na escavadeira. O que Americana, você está desde criança. apresentando é um total descaso para a cultura palestina, para as vidas palestinas, né? E colocar num contexto de uma limpeza étnica é mostrar que a intenção desse grupo, né, desse Estado de Israel é justamente ocupar totalmente, né? Desde o começo. Né? Então é muito duro, mas é algo que a gente tem que pensar, né? Porque a mídia ela mostra muito como uma defesa, né? Mas é isso que você está apresentando mesmo, né? Tanto, professor, que o precursor do partido que, Do Hamas. que representa Israel foi denunciado por Albert Einstein na sua época, onde ele falava que tinha heranças tanto do fascismo italiano, tanto quanto o nazismo de Hitler. E que está claro para ver, principalmente agora que estamos vendo a limpeza étnica feita por Israel, financiado pelos Estados Unidos. Tanto que é total viés político, tanto que Israel está em estado de submissão aos Estados Unidos, pois uma tática de imperialismo, assim como aconteceu na Coreia do Sul, que é totalmente financiada pelos Estados Unidos, Taiwan e Hong Kong. Hong Kong foi um estado que foi financiado para traficar drogas para o Oriente. E a gente percebe essa dinâmica, né? Essa tática imperialista, né? Os países marginalizando os indivíduos, ocupando o território, criando colônias, já explorando a infraestrutura daquela região. Então, é algo muito alarmante, né? Que a gente precisa entender essa questão. E quando você fala que Palestina já acabou, né? Qual que é a sua visão para o futuro desse grupo étnico? É perder completamente o seu território? É ficar marginalizado como os curdos, que também são hoje um grupo étnico que não possuem territórios, né? Estão espalhados pelo Oriente Médio também. Qual que é a sua visão para isso? Minha visão para os palestinos é o seguinte: Israel vai ganhar essa guerra. Eles vão ocupar todo o território. Só que a nossa função é fazer com que eles peguem essa fama de nazista que eles estão pegando. Porque se eles estão querendo esse negócio de gás e petróleo que eu disse, eles vão acabar já já. Logo, logo eles vão acabar se os Estados Unidos pararem de financiar. Só que eles querem ser necessários. Eles querem que a gente dependa do gás e do petróleo deles. Só que não é deles. Sobre a população palestina, tem cantos de crianças cantando que, assim, vocês roubaram minha infância, mas eu não tenho medo de vocês. Eu não vou sair daqui. A gente tem que dar um jeito de salvar todo mundo. Eu queria muito que a gente pudesse ganhar essa guerra, mas não tem. É uma guerra eterna. Eu espero que algum dia isso acabe. Eu queria que todos fossem irmãos, como está no Corão, mas não vai funcionar. E sobre o descaso com o povo palestino, ele é tão grande que está cheio de vídeo na internet. Quem quiser, tiver estômago, pode ir lá olhar. Tem um soldado, IDF, Força Ocupacional, rindo, matou criança. A mulher dele perguntando: você matou uma criança? Não, já tem 12 anos.
Tem um monte de fotos. Se vocês quiserem seguir aí, imagens da história no Instagram. De soldado agarrado, vestindo lingerie de mulher que foi expulsa de casa. Soldado fazendo gracinha com comida caída no chão. Rindo da desgraça do próximo, expulsando famílias de casa. Tem vídeo, não recomendo de assistirem, mas eu acho interessante ficarem sabendo. De um palestino rezando no meio da rua. Um drone vem e assassina esse palestino com um tiro do céu. Se isso não é limpeza étnica, eu não sei o que é. Não tem como confundir um cara rezando no meio da rua com um soldado. E o pessoal do Hamas, antes de chamar, eu vou falar uma coisa para todo mundo que está ouvindo aí. Terrorismo é uma palavra que só funciona para os Estados Unidos e para Israel, para a mídia, porque não existe grupo terrorista do que eles falam. Hamas é um grupo político que apareceu e foi financiado por Israel para superar o governo da Palestina. O Hezbollah é um grupo de defesa do sul do Líbano que é financiado e treinado pelo Irã. O Hamas, você me pergunta, por que esse ódio todo? Se sua mãe morre na sua frente, o seu pai morre na sua frente, você cresce sozinho, vendo aquelas pessoas rirem da desgraça dos seus pais, você não vai querer fazer alguma coisa? Sobre a invasão lá no show, na rave de Tel Aviv lá, os cara pulando de paraglide, tênis da Adidas e agasalho, bonezinho e balaclava. Você acha que aquilo ali é armamento militar? É padrão militar? Aquilo é raiva. Aquilo é tristeza. É angústia, frustração. Não tem como você aceitar que seja só política depois de ver sua mãe e seu pai morrer na sua frente, depois de passar fome, depois de ser criado numa situação que se você falar seu nome, você morre. Você tem que se esconder. Não é uma coisa tranquila. Estão atacando o Líbano agora. Quando acabarem com a Palestina, vão começar a entrar no Líbano. Eles estão atacando o Líbano faz tempo. Na hora que o Hezbollah responder e atacar eles, a mídia vai cair em cima do Hezbollah falando, Israel vai destruir o Líbano inteiro depois que o Hezbollah devolver. E a mídia vai falar o quê? Devido à resposta aos ataques do Hezbollah, Israel destrói a capital do Líbano, Beirute. A mídia é totalmente parcial para Israel. Até porque eu mesmo em casa faço boicote. Eu não tomo Coca-Cola, eu não compro Big Mac, não compro Burger King, não tem conversa. Starbucks é café ruim. Como é que os caras querem vender café ruim caro e ser patrocinado de guerra ainda? Não pode consumir esse tipo de coisa porque eles estão patrocinando. Você acha que a Globo vai querer perder patrocínio para falar o certo? A mídia tá sempre do lado do dinheiro. Então a gente não pode cair nessa. Aqui a gente não tá ganhando nada. O máximo que a gente gasta aqui é a verba do Estado para poder fazer nossa mensagem aqui. Vai ter um monte de gente que vai chegar aqui para falar de futebol, para falar de moda. Mas eu queria que vocês tivessem um pouquinho de comoção e entendessem a angústia do povo palestino e a angústia de quem tá perdendo mãe e filha. Eu queria que vocês entendessem que não existe terra sagrada que vale a vida de milhões de pessoas. Exatamente, né? É muito comovente ver a declaração do Pedro, porque é uma situação real, né? E existem pessoas nesse exato momento que estão sendo massacradas, né? Ele fala das atitudes do grupo Hamas como uma resposta visceral, como raiva, como frustração, justamente porque o Hamas ele vem atuando desde 1997 na Palestina, cooptando as pessoas que passam por uma situação de vida muito difícil, de uma vulnerabilidade muito grande, né? Então essas pessoas elas são atraídas, né, pelo grupo Hamas porque elas não têm condições nenhuma de sobreviver sem a ajuda política ou até humanitária que o próprio Hamas dá aos seus cidadãos palestinos, né? Então a gente percebe uma discrepância muito grande entre a população de Israel e a população da Palestina, né? Tel Aviv é uma das cidades mais desenvolvidas do Oriente Médio, é uma Europa dentro do Oriente Médio. E aí você imagina, você é um cidadão palestino que precisa de permissão, né, como o Pedro estava falando pra gente,
de permissão caso você precise fazer um tratamento médico em Israel, caso você queira visitar Israel, caso você queira sair, né, das regiões de organização dos palestinos. Então é um controle muito grande. A faixa de Gaza foi entendida, né, antes desse momento de ocupação, ela era entendida como a maior prisão do mundo. Então vejam a situação drástica, né, difícil, que essas pessoas passam, né? E esse é o ingrediente perfeito para a frustração, para a raiva, para a revanche, né? E é isso que a gente vem presenciando aí nos dias de hoje. Eu gostaria de finalizar o nosso podcast com algumas palavras. Vocês têm algo a dizer, uma declaração final, tenho. por favor? Fala, Breno. Pode Depois eu começar, falo. Breno. Inclusive, eu gostaria de pontuar a colocação do Passol, principalmente em relação ao boicote. Como ele disse, por exemplo, do Starbucks, as ações do Starbucks caíram em 45% por justamente ajudar a financiar o Estado terrorista de Israel. Mas também gostaria de fazer uma colocação que justamente o Estado, acho que não acredito que ele vá ser extinto, já que o expansionismo de Israel é puramente estratégico. Não é vantajoso para Israel pegar território onde não é produtivo, onde principalmente vai gerar revoltas. Tanto que, como já mostrou o mapa anteriormente, os lugares onde a Palestina é considerada Palestina são selecionados justamente a dedo. Lugares onde não tem recursos naturais, onde não há petróleo, ou até mesmo quando há, Israel faz um esforço para extinguir também, como no caso de cimentação de rios, onde contaminar a água é feito para A falta de pesca. Isso. Para inviabilizar os territórios. Inviabilizar o território. Queria me posicionar aí. Falar sobre ocupação. Tem gente matando por causa de praia. Tem gente sendo morta para que o americano suba e compra sua casinha em Israel. Eu nunca vou chamar aquilo de Israel porque eles não tinham que existir. Eles tinham que estar junto, eles tinham que morar junto com nós, eles tinham que estar abraçados com a gente, comendo junto. Eu queria muito que nós fôssemos todos irmãos, mas a partir do momento que vocês estão matando meu povo, matando minha família, matando meus irmãos, não temos mais nenhuma ligação. Eu queria dizer que eu queria muito que o povo brasileiro tivesse a indignação que eu tenho, mas num país ignorante, onde um partido político faz você acreditar que Israel é cristã, é difícil que as pessoas me escutem. Para você cristão que apoia Israel por causa de Jair Bolsonaro, por causa de alguma dessas coisas, em Israel os colonos estão cuspindo na porta da sua igreja. A igreja católica, a igreja cristã mais antiga da Palestina foi bombardeada por Israel há pouco tempo e destruída. O Muro das Lamentações era uma parte do Templo de Salomão e a maior mesquita da Palestina fica em cima. Eu queria dizer para vocês que essa indignação vem porque eu estou vendo o meu povo morrer. Eu espero que vocês sintam a mesma indignação que eu, mas eu vou mostrar meu RG para vocês. Minha assinatura está em árabe. Meu sobrenome não é Silva, não é Gustavo, é Morad. Eu sou filho de Samir Nazem Morad, neto de Nazem Said Morad. O que tem nas minhas costas é a bandeira do Líbano. O que tem no meu peito é a bandeira de Israel e Palestina. Israel e Palestina não, perdão. De Líbano e Palestina. Eu queria me declarar para vocês de uma forma visceral, de uma forma concreta, porque ouvi muita mídia, ouvi muita Globo, ouvi muito tal pensador ou outro. Talvez vocês escutem por formas apenas de conhecimento, mas eu queria que vocês entendessem indignação, de carinho, de amor, porque todos somos do mesmo povo, todos nós nos amamos, todos nós somos criados no mesmo lugar, vivemos dos mesmos costumes. E você que é árabe no Brasil, por favor, fecha comigo, junta comigo e junta com eles, porque 70 panelas de sopa não estão dando para matar a fome de um dia. 40 quilos de carne não estão dando para salvar ninguém. E tem colono, tem sionista saqueando o caminhão de ajuda humanitária, não deixando entrar. Vocês acham que os Houthis são ruins por não deixar entrar na nave israelense? Eles estão saqueando e matando o piloto de caminhão.
Eles estão roubando mercadoria que devia ser para Palestina. E antes que vocês falem, Estados Unidos ajudou, aqueles paraquedas com ajuda humanitária era café da manhã, almoço e janta. Um pacote daquele tamanho para 3 refeições. Era só para mostrar que eles fazem alguma coisa, porque de verdade mesmo eles estão financiando tudo. Israel é uma base dos Estados Unidos no Oriente Médio. Eles querem isso para poder invadir Palestina, tomar petróleo. Querem invadir o Líbano, tomar recurso natural. Eles querem invadir ali porque tá acabando o dinheiro deles. Eles não produzem nada, eles não vendem nada, eles não plantam nada. O objetivo deles é saquear. A economia dos Estados Unidos foi feita, a sua história inteira sobre roubo. É engraçado que no atentado das Torres Gêmeas foi estourado os 2 prédios, as 2 Torres Gêmeas, e 3 dias depois eles estavam invadindo. O Iraque. Estavam invadindo o Iraque. Que até hoje não tem confirmação que tinha envolvimento com a Al-Qaeda. Exatamente. E engraçado que sumiu milhões de cofres públicos um dia antes de acontecer o atentado. Eles são totalmente baseados em morte e em saqueamento. Eles roubam de todo mundo, eles pegam um recurso natural e eles são baseados em dinheiro do próximo. Porque se fosse para eles se criarem sozinhos, eles não estavam maiores que a gente. Eu queria dizer para vocês que se você escreve hoje, se você faz contas matemáticas, o teclado que você está usando para me xingar agora, se você é a favor deles, foi criado por nós. Álgebra, alfabeto fonético, tudo saiu dos fenícios. Tudo saiu da gente. O árabe fez vocês ser a sociedade que vocês são hoje. Então, por favor, se você tem um mínimo de compaixão, um mínimo de indignação, fecha com a gente e fecha com o povo palestino, porque vocês apoiaram Israel a fazer parte do genocídio. Peço perdão pela indignação. Imagina, a gente está aqui para ouvir você, Pedro. A gente está aqui para trazer uma perspectiva humana para esse cenário. A gente percebe que questões de Estado, de imperialismo, de expansionismo, elas acabam tirando vidas humanas, civis, de pessoas que têm pais, primos, né, que uma família que quer viver de forma digna, né? E a gente percebe como questões de Estado, questões políticas, acabam se sobrepondo a vidas humanas. E isso não pode acontecer. É isso que a gente está denunciando aqui, né? Como essa relação intensa entre 2 grupos étnicos, na verdade, é um projeto de Estado, né? Pela elite econômica dominante dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? E do Oriente Médio, a partir do Estado de Israel. Então, são questões estatais, questões econômicas, né, que se sobrepõem a vidas humanas, né, que a pessoas, a descendências como a do Pedro, que estão aqui apenas querendo sobreviver, viver de forma digna com a sua cultura, a sua religião, né, mas acabam entrando na linha de fogo, né, de grupos, de elites econômicas que buscam, né, a exploração, a dominação dos recursos, né, a criação de um mercado, a exploração de jazidas de petróleo. Então, é algo que a gente precisa olhar com uma visão crítica, né? Olhar para esses 2 lados, olhar para esse conflito de forma a enxergar o que está por trás, né, desse grande jogo de xadrez geopolítico, né, que esses grupos acabam fazendo, né, e acabam passando por cima de vidas, né, de indivíduos, de uma cultura, de uma sociedade muito rica, como o Pedro apresentou, que é o berço da civilização, né? Então, a gente precisa entender isso, tá? Eu gostaria de agradecer a vocês dois. Umas coisinhas? Pode. Eu queria dizer uma coisa para vocês, só pontuar uma coisa que eu falei muito do sionismo e acabei esquecendo de acrescentar. Ser sionista não é ser judeu. Inclusive, tem muito judeu que não é sionista. Inclusive, Breno Altman, do Opera Mundi, é um judeu askenazi, da Europa, que é o berço do sionismo, e ele é totalmente contra. Eu queria indicar uns canais de estudo para que você que se interessou pelo assunto e talvez queira fechar com a gente, estude. Os canais são História Cabeluda, Ian Neves, Conhecimento Liberta, Opera Mundi, Arte da Guerra com o Farinazzi e História Islâmica. História Islâmica eles puxam um pouquinho mais para o islamismo, um pouquinho mais para a religião, mas se você assistir com um olhar histórico, você vai
você vai receber boas coisas dali. Enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês. Só queria mostrar indignação, apresentar para vocês uma narrativa de verdade, não uma narrativa construída, uma narrativa inventada sobre mídia, sobre patrocínios, porque o dinheiro sempre fala mais alto quando a questão é mídia, não? E eu queria que quem tem um mínimo de compaixão, um mínimo de empatia, ficasse ao nosso lado e não do lado do Estado genocida. Eu nunca vou chamar aquilo de Israel, sempre vai ser Palestina, porque eles não eram para ser um Estado próprio. Eram para estar todo mundo junto. Eu queria que todos os nossos irmãos fossem juntos. Porque falando de Bíblia agora, para quem é religioso, nós somos descendentes diretos de Ismael e os judeus são descendentes diretos de Isaac. Então, nós somos irmãos, de acordo com a sua Bíblia. Então, se você é cristão, se você é evangélico, se você está apoiando esses caras na base da religião, a sua religião fala que eles estão errados. Nós somos todos irmãos, nós devíamos tratar todos com amor, não devíamos guerrear entre si. Então, não. Eles são um Estado genocida, eles não são tudo que a mídia diz. Estudem sobre os canais que eu disse: História Cabeluda, Ian Neves, Conhecimento Liberta, Ópera Mundi, Arte da Guerra e História Islâmica. Estudem, aprendam, tirem próprias conclusões. Não caiam só no papo da mídia. Eu queria agradecer pelo tempo. Me perdoe por me estender muito, mas eu agradeço para todos que me ouviram. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia a todos. Gente, muito obrigado. Ficamos por aqui em uma questão extremamente complexa, né, e geopolítica que nós estamos discutindo aqui na escola, né? Então é muito importante que o Pedro esteja aqui, que o Breno esteja aqui, porque a gente precisa trazer esse debate para os nossos estudantes, tá bom? Muito obrigado. Educamídias, discutindo questões geopolíticas. Até mais.